7 horas mais 37 minutos, 7h37. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. E olha, hoje vamos falar de um assunto muito importante, o exame de sangue. Como você tem mantido na sua rotina anual, vou colocar, tá no calendário, um exame de sangue que você faz anualmente, você faz com certa regularidade? Enfim, qual foi a última vez que você fez o exame de sangue? Hoje a gente vai falar da importância, porque ele ajuda a diagnosticar doenças com muito mais facilidade. E melhor ainda, pode trabalhar na prevenção, porque, ora, se você parar para prestar atenção, né, às vezes os cientistas lá encontram um cadáver de 5.000 anos atrás e tal, uma mini gotícula de sangue que se consegue extrair, que está lá conservada. Não se tira só o DNA hoje com a tecnologia, você consegue saber o que aquela pessoa comia naquela época, né? Então, o exame de sangue ele passa a ser algo fundamental. A gente consegue ter um diagnóstico de tudo que a gente faz, né? E que está fazendo certo e principalmente o que está fazendo errado. Isso pode salvar você, por exemplo, de evitar tomar medicação de pressão alta, vamos colocar assim lá na frente. Enfim, tem muitas coisas, mas para isso a biomédica Franciele Di Mari, hoje é a nossa convidada, vai poder explicar melhor todas essas questões do exame de sangue, né? E por que o exame de sangue é tão fundamental. Bom dia para você, muito obrigado, doutora. Bom dia, eu quem agradeço. Realmente, hoje exames laboratoriais, eles fazem parte da rotina médica, né? Hoje a gente sabe que 70% da conduta médica é baseado em cima dos resultados laboratoriais que o laboratório fornece. Então você imagina que toda uma conduta que o médico vai ter em relação a você é baseado no que ele está vendo ali nos exames. Essa é a sua condição fisiológica naquele momento. Então, não tem nada mais prático, porque hoje em dia 90% dos exames é uma coleta de sangue. Você só precisa ir até o laboratório em jejum, né, de 8 a 10 horas. Alguns exames requer 12, mas a grande maioria 8 a 10 horas. E uma coleta de sangue pode revelar todo o teu sistema fisiológico. Quanto ao quê? Aos níveis de açúcar, níveis de gordura corporal, como que estão os seus hormônios, né? Como que está a produção hormonal. Então, assim, o sangue hoje é um revelador. E é através dele que a gente consegue monitorar, né? E trabalhar também com a prevenção. Uma vez que você faz os seus exames, faz o seu check-up pelo menos 2 vezes por ano, né? Uma no início do ano, semestral já é o ideal. Você consegue prevenir, né, muita coisa. Uma diabetes, um colesterol alto, um triglicerídeo, que são gorduras corporais que podem atrapalhar o desenvolvimento cardíaco. Então, realmente é muito importante. E quais exames básicos são necessários para a gente ter o mínimo dessas informações? Olha, hoje vamos dizer um check-up básico, que esse que eu digo 2 vezes no ano, né, semestrais. Um hemograma completo. O que o hemograma traz? Ele traz todos os parâmetros sanguíneos, como se você tem a quantidade ideal de sangue, se você está hidratado, quanto que estão os teus leucócitos, que é a tua defesa corporal, né? Que geralmente, se você está passando por um processo infeccioso, os teus leucócitos sobem, então a gente consegue determinar um processo infeccioso que pode estar acontecendo. Se esses leucócitos estiverem abaixo do valor de referência, a gente já predispõe que a tua imunidade está comprometida, né? E através dele também qualquer tipo de hematopatologia, a gente consegue conferir, determinar as plaquetas que fazem parte do sistema de coagulação. Então esse é o hemograma, é o carro-chefe, vamos dizer assim. Depois vem glicose, hemoglobina glicada, que são 2 parâmetros para determinar se você está com diabetes ou pode ser um possível diabético.
lipidograma, que entram todos os colesteróis e frações. Então ali você vai saber o seu colesterol total, triglicerídeo, o bom, o ruim e uma fração que determina problema cardíaco. Continuando assim, o básico. Fígado. É bastante coisa ainda. Tipo, eu falei só o quê? 3 exames até agora, mas olha o quão eles podem diagnosticar, né? E isso é o básico. Então, a gente pode fazer do fígado, que são 3 determinadores. A gente pode fazer do sistema renal, ver como que teu rim está funcionando, uma creatinina e ureia. A gente pode fazer de ácido úrico, né? Às vezes, especialmente os homens, né? Comem muita carne vermelha, começa a ter dores nas articulações, ficar atento a isso. A ferritina também é um indicador de processo infeccioso. Então, assim, são exames básicos que podem destrinchar sintomas que você tem no dia a dia. Olha, desde a pandemia para cá, talvez a gente tenha prestado mais atenção, principalmente quando se trata de imunidade. Nunca se falou tanto. E volta e meia, vou colocar assim num termo bem comum da gente usar essa expressão, né? A gente tem problemas com a dengue também. Então o assunto plaquetas entra em vigor de novo. E aí entra uma questão, né, que a gente acaba descobrindo como, por livre e espontânea pressão, como que a gente tá, né? Sentindo na pele, né? Sentindo na pele. E parece que a gente vai aprendendo que essas doenças, elas trazem sequelas também. Com certeza, com certeza. Nós tivemos aí muitos casos de chikungunya também, né? Que os sintomas começam muito parecidos com o da dengue. E eles têm lesões assim, musculares, quase que permanentes. Então são tratamento de anos. Tem pessoas que pegaram 2, 3 anos que ainda estão em tratamento para dores articulares. Então, e a dengue, ela agora é o estágio inicial, né? Essas chuvas que a gente tem agora, ontem, né, por exemplo, muita chuva, hoje um dia lindo, ensolarado. Esse é o ambiente perfeito para multiplicação, né? Nosso cuidado pessoal, né, de cada um, claro, para não deixar água parada, mas a gente sabe que casos acontecerão. Então, assim, e realmente é muito perigoso, né? A dengue é uma coisa que a gente pode prevenir. Então, nós contrairmos e causar tantas lesões que ela causa, que é a diminuição de plaquetas e de leucócitos, que pode gerar a morte, é praticamente inadmissível no dia de hoje, né? E aí, sendo que é um cuidado que nós devemos ter, né? E aí o link que eu quero fazer em cima disso é que se a pessoa não estiver saudável, muito provavelmente ela pode perder a vida, né? Então, com certeza. Talvez um exame feito regularmente, a pessoa consegue ter um histórico, né? Um histórico, uma melhora de qualidade de vida para corrigir isso. Sim, com certeza. Chegar, porque essas doenças citadas, por exemplo, que são comuns já no nosso dia a dia, a gente não vai conseguir evitar. Não 100%, né? Então, infelizmente, a gente tem que estar o nosso organismo preparado. E em cima do que a doutora está falando, olha, fazer um exame regular, entender o nosso organismo, ele passa a ser fundamental, né? Sim, você ter um histórico é muito importante, porque você consegue mensurar, né? Especialmente quando se trata de gordura corporal, açúcar corporal, ácido úrico, fígado, sistema renal, tireoide, próstata. Então você consegue ir avaliando, eu estou melhorando, né? Esse parâmetro se distingue muito do último que eu fiz, né? E hoje os valores de referência são muito práticos. Claro, né? É importante você levar no médico, né, para avaliação, mas hoje mesmo, se você pegar o seu histórico, você é capaz de distinguir. Eu estou melhorando, eu estou me mantendo linear, ou eu relaxei um pouquinho e os meus parâmetros aumentaram muito, né? Então, hoje é muito fácil, mas muito importante que você tenha esse histórico, que você conheça a sua fisiologia. Até porque os anos vão passando e a gente vai mudando também, né? Exato. Tem uma coisa aqui que chama muito a atenção, porque
eu vou usar uma expressão que é praticamente uma piada, né? Até eu fazer o exame não tinha nenhum problema, né? Aí fiz o exame, apareceu um monte de problema. Mas até eu estava conversando com isso com a doutora, o ser humano ele se adapta, né? Então se ele tem algum problema, talvez ele começou a se adaptar, ele começou a tomar um café açucarado, ele não estava se sentindo bem, ele parou de tomar e começou. Só que em algum momento vai tomar alguma coisa açucarada, não vai se sentir bem. Enfim, e por N coisa, come demais carne, começa a sentir as articulações, como disse a doutora, começa a inchar o pé, mas então eu diminuo, vou me adaptando, dói um pouquinho, vou me adaptando, abro mão de fazer o exame ou... Não. A gente entende que na correria do dia a dia, a gente realmente acaba se adaptando com algumas condições que o nosso corpo apresenta. Por exemplo, fadiga, né? Fadiga, cansaço, queda de cabelo, né? Pele ressecada, as dores nas articulações. Falar, mas é que eu trabalho tanto, né? Às vezes não me alimento tão bem. Mas nem... Claro, pode ser também. Mas isso pode estar associado à falta de vitaminas. Vitaminas básicas, como a B12, a vitamina D, zinco, selênio, magnésio. E tudo isso a gente consegue mensurar via sangue. Então você vai e faz os seus exames, né? Ali já sai determinado, não, estou com falta. E você pode repor tranquilamente, claro, sobre orientação médica, né? Até para determinar a miligrama que você precisa tomar. Então você consegue, claro, tem o cansaço do dia a dia, mas nem tudo é o trabalho. Muitas vezes é essa queda natural que o nosso corpo tem, com a idade a gente vai perdendo, né? E que você, para ter uma vida melhor, é necessário repor. Então, em cima disso, doutora, o exame de sangue ele consegue diagnosticar a doença antes do sintoma aparecer? Sim, com certeza. A gente diz que hoje os exames laboratoriais servem como meio precoce, né, para determinadas doenças, a grande maioria, e quando o diagnóstico precocemente, a chance de cura é de 90%, né? Então é muito alto. Por isso da importância do teu histórico. Ali você consegue acompanhar, né? Dificilmente uma doença ela surge do dia para a noite. Ela vem apresentando os sinais. Nosso corpo é forte, né? Porque... Exatamente. Então, se a gente trabalhar no início, né, o exame de sangue, claro, tem outros também, né, exame de imagem, né, é um conjunto, um diagnóstico médico clínico, é um conjunto de ações que fazem esse processo precoce de diagnóstico. Mas quando ele acontece, a chance de cura é de 90%. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar. Eu tô bem, tudo bem, mas separa um diazinho da semana. Né? Eu fiz meus exames, a gente está quase no meio do ano, né? Brincando, julho tá aí. Então, assim, separa um diazinho, né? Mesmo aqui no laboratório de saúde, no meu laboratório, muitas pessoas chegam e falam, Fran, eu não tenho um pedido médico, mas eu gostaria de saber o básico. Esse básico que eu te digo, que é o hemograma, que são as gorduras corporais, que é o açúcar, é o fígado, é o rim, é uma testosterona, um TSH da tireoide, um da próstata, nós realizamos, né? E eu consigo dar o parecer para ti. Então é importante trabalhar com a prevenção. E hoje não tem meios mais fidedignos e financeiramente viáveis do que o exame de sangue. E a prevenção é o caminho. O caminho. E o exame de sangue é a chave para conseguir... Ele é numa pirâmide, ele está ali no topo de importância para o método preventivo, com certeza. Lá vai estar tudo que a gente faz e que fez, né? Porque exato. Não tem como, não. Eu quero agradecer aqui no Jornal da Manhã entrevista a biomédica Franciele Di Mari. Nós falamos bastante sobre a prevenção e da importância de fazer o exame de sangue. Um exame simples, né? Que com um pouquinho de esforço a gente pode, com regularidade, até a doutora falou que até 2 vezes por ano, para a gente ter quem sabe,
a sorte de ter um diagnóstico precoce e não ter problemas futuros. Sim, a gente sempre deseja que realmente seja exames de rotina, né? E que estejam tudo bem e vida que segue, graças a Deus, né? Esse é o intuito e realmente é o que a gente deseja. Mas a gente sabe que hoje em dia nós estamos expostos a muita coisa, né? A alimentação não é a mesma dos nossos avós, dos nossos pais. Então a gente está à mercê de muita coisa, né? Externamente falando. Então é importante mensurar a saúde. 7h52, doutora, muito obrigado. Eu quem agradeço, estou sempre disponível. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode ficar à vontade, doutora. Eu vou direto agora para o Jornal da Manhã Esportes. Gente, que bom.